Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Despertar do Ser, a nossa página no Instagram despertardoser.sem. Sejam bem-vindos de volta a mais uma lição de Um Curso em Milagres. Hoje a gente vai ver a lição 154, que diz: Eu estou entre os ministros de Deus. Hoje Jesus vai voltar nisso, que ontem na lição 153 ele falou um pouco sobre os ministros de Deus. E essa lição vai ser muito linda. Ele é uma confirmação de que a gente aceitou expiação para a gente mesmo, que a gente aceitou o chamado, né? Lembra na lição de ontem que Um Curso em Milagres corrigiria aquela parte da Bíblia que diz que Deus chama alguns, né? Mas não todos. E que Um Curso em Milagres corrigiria dizendo que Deus chama a todos, mas nem todos escolhem ouvir. Então, nós que estamos aqui estudando Um Curso em Milagres, nós aceitamos o chamado. E assim, a gente entra para a sala de aula com Jesus, respirando mais profundamente, acalmando a frequência dos pensamentos, entrando na sala de aula de Jesus em paz, com alegria, com contentamento, com gratidão a Jesus por Ele ter enviado esse curso a nós. E já que a gente está aqui se elevando a Jesus, se elevando ao Espírito Santo, a gente entrega a nossa total capacidade de aprender, a nossa disponibilidade em aprender, a tomar posse da nossa identidade, do que é nosso, em humildade. Mais uma vez, de mente aberta, mãos vazias, totalmente despreendido de tudo que a gente achou que fosse real, para que Jesus desfaça os equívocos, o Espírito Santo desfaça os equívocos da nossa mente. Para isso a gente precisa realmente abrir mão de estar certo. A gente só quer escolher de novo o professor, escolher o outro professor, que é o Espírito Santo, para que nos oriente nessa jornada de volta para casa. Vamos lá então? E o nosso querido professor Kenneth comenta o início dessa lição, dizendo então que a palavra ministros, na verdade, não é usada com muita frequência no Curso em Milagres, no livro texto, nem no manual para professores, né? E ele lembrando a gente de que esse conceito de ministros foi encontrado na lição de ontem, né? Na lição anterior, na 153. E mais uma vez, com ministros de Deus, Jesus quer dizer professores de Deus. Uma frase reservada para o manual de professores, né? Para o manual para professores, cuja função é aceitarem a expiação para si mesmos. Nesse sentido, a lição se assemelha à função especial lá do capítulo 25. E Jesus já chega nos pedindo, então, que hoje a gente não seja nem arrogante, nem falsamente humilde. Já fomos além de tais tolices, Jesus nos diz. Não podemos nos julgar e nem precisamos fazê-lo. E o professor Kenneth diz que a tolice a qual Jesus se refere é a arrogância do ego, que diz que ele está certo e Deus errado. Sempre que julgo a mim mesmo, estou expressando culpa. O
o que afirma que fiz uma coisa terrível e sou uma coisa terrível, tendo traído o amor de Deus por destruir a unidade do céu. Sou então uma pessoa desprezível, e isso é um julgamento insano de um pensamento insano. E aqui Jesus volta dizendo que essas são apenas tentativas de evitar a decisão e adiar o comprometimento com a nossa função. Então ele quer dizer que quando a gente é falsamente humilde, né? Imagina eu, professor de Deus. Na verdade, isso é apenas tentativa de evitar a decisão e adiar o comprometimento com nossa função. E mais uma vez, gente, como a gente tem visto durante todas as lições, um curso em milagres é um curso da mente, não é um curso de comportamento. Então Jesus não está dizendo aqui que é pra gente sair pregando, ensinando com palavras, mas primeiro de tudo é nos voltar para a realidade na mente, porque quando a nossa mente está sendo corrigida, quando estou sendo curado, não estou sendo curado sozinho. Então a gente precisa se preocupar primeiro de tudo na mente, em aceitar a expiação para nós mesmos na mente. Mas a gente não aceita. Por quê? Porque lá na mente a gente segue julgando, segue se auto-julgando, que eu sou horrível, tô sempre me sentindo culpado por alguma coisa. Então, quando Jesus diz que a gente precisa assumir a responsabilidade, precisa tomar decisão, parar de adiar o comprometimento com a nossa função é aceitar a expiação para nós mesmos, entregar a mente para que o Espírito Santo corrija e a gente abrir mão dos julgamentos, da raiva, do rancor, da mágoa na mente. Aí pode ser que em comportamento aconteça isso, acabe acontecendo isso como eu tô fazendo agora. Mas eu sei que tem muitos estudantes que estão iniciando os estudos e também aceitam ouvir o chamado de também ensinar um curso em milagres. Mas eu sei por mim que quando eu comecei um curso em milagres, desde a primeira página, parecia que eu ouvia uma voz me dizendo: se compromete com os estudos, porque tu vai ensinar. E isso para mim foram longos, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, então a gente tem que soltar o controle. Então foram 2 anos assim estudando, sem saber o que ia ser, se ia ser, quando que ia ser, mas eu sabia que um dia eu ia ensinar de alguma maneira, não sabia como. Mas isso não quer dizer que todos vão ensinar assim, né? Mas o que Jesus fala aqui é aceitar a expiação para si mesmo na mente. Pra gente aceitar na mente, porque uma mente curada não é curada sozinha. Mas vamos ver o que o professor Kenneth está dizendo aqui, que ele diz que julgar a nós mesmos é a maneira do ego de manter a decisão da mente distante de nós. Que a gente fique bem longe de decidir pelo professor certo, né? Nós então julgamos nossos corpos, o que é imediatamente seguido pelo julgamento em relação aos outros. Tem que ficar arrumando os cabelos espigados não dá bola, gente, tá? Mas eu vou arrumando assim, porque eu enxergo parece que eu botei o dedo na tomada. Se nós nos identificamos com nossos corpos e julgamentos negativos sobre nós mesmos, ou acreditarmos que somos maravilhosos e todos os outros desprezíveis,
esconderemos nossas mentes. Sim, porque quanto mais a gente se identifica com o corpo, mais a gente esconde a mente, né? Inconscientes da mente, portanto, não podemos mudá-la. E então retardamos o cumprimento de nossa função de perdão para a mudança da nossa mente. E a nossa parte, Jesus nos diz, não é julgar o nosso valor, nem podemos saber qual é o melhor papel para nós. O que podemos fazer dentro de um plano maior, nós não podemos ver inteiramente. O nosso papel é definido no céu, não no inferno. E o que pensamos ser fraqueza pode ser força. O que acreditamos ser a nossa força frequentemente é arrogância. Então, Jesus até já falou outras vezes em outras lições isso, né? Que geralmente o que é fraqueza, o que é força do nosso ser, o Espírito Santo Quando a gente sente a força do nosso ser, o ego está dizendo que isso é fraqueza. O mundo diz que é fraqueza. E a gente acredita. Até o dia que a gente desiste dessas insanidades todas e começa a ficar feliz por estar errado e Jesus certo, né? Então, o que pensamos ser fraqueza pode ser força, e o que acreditamos ser a nossa força, frequentemente. Parem para pensar um pouco. E é até não só no comportamento, mas em muitas atitudes mentais, assim, que a gente acha que é força, mas que é arrogância, principalmente, por exemplo, nos relacionamentos especiais, quando a gente tá no ego dizendo, eu não preciso de fulano. Ele que saia da minha vida, ela que saia da minha vida, eu não preciso dela, não preciso dele, eu sou forte, eu sou suficiente, né? Autossuficiente. Só um exemplo de força, que na verdade é pura arrogância. Isso, o professor Ken diz que isso é similar ao seguinte, onde Jesus nos diz que não temos base para avaliação pessoal. E é no capítulo 18, ele diz, não podes distinguir entre progresso e retrocesso? Alguns dos teus maiores progressos julgaste como fracassos para o mundo, né? E alguns dos piores retrocessos avaliaste como sucesso. Em outras palavras, não existe maneira de podermos entender em que ponto estamos em nossa jornada, nem onde qualquer um está também. Nossos julgamentos são baseados em dados muito limitados, interpretados a partir do passado e orientados em direção ao nosso especialismo. Assim, não podemos saber como o perdão cura todos os problemas, uma vez que não reconhecemos que tanto o problema quanto a resposta estão na mente. Isso leva Jesus a afirmar o seguinte sobre a impossibilidade de entendermos a verdade a partir da perspectiva das ilusões, como o passado, por exemplo, né? Porque tudo a gente julga conforme o passado. Isso vai dar certo porque no passado deu, isso vai dar errado porque no passado deu errado. Então não tem como a gente poder entender a verdade a partir da perspectiva das ilusões como o passado, né? Jesus pedindo-nos então para não julgarmos, mas para levarmos todos os julgamentos a Ele. E Ele diz no capítulo 17, pensas que podes trazer verdade às fantasias e aprender o que a verdade significa a partir da perspectiva das ilusões? A verdade não tem significado na ilusão. O quadro de referência para o seu significado
tem que ser ela mesma. Quando tentas trazer a verdade às ilusões, estás tentando fazer com que as ilusões sejam reais e estás tentando mantê-las, justificando a tua crença nelas. É isso, quando a gente pede para Jesus vir aqui para o mundo nos salvar, é isso que a gente está tentando fazer. E o professor quer dizer aqui que a gente pode recordar da ênfase das primeiras lições em como o passado distorce nosso presente. Jesus diz, então, que qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, o Espírito Santo, né? Cuja função é de falar por ti também. E aqui o professor Ken introduz algo, dizendo que antes de continuarmos, deixe-me inserir algumas poucas palavras sobre a linguagem de um curso em milagres, como tenho feito de tempos em tempos nesse comentário. Uma lição como essa pode se fundir muito bem com a arrogância do especialismo do ego. Eu tenho um papel designado no plano de Deus. O Espírito Santo me indicou para fazer seu trabalho especial e muito importante. Quase invariavelmente essa arrogância assume a forma de coisas que tenho que fazer ou dizer. Lembra que a gente estava falando? Não necessariamente isso vai acontecer na forma, mas precisa acontecer primeiro na mente, que é a gente aceitando a expiação para nós mesmos. Que é então, não é que esteja envolvendo algo que eu tenho que fazer ou dizer. Obviamente envolvendo o corpo e o comportamento, né? Tal erro acontece facilmente quando as sentenças são vistas fora de contexto e a metafísica do curso é esquecida. Por isso, né, gente, assim, às vezes eu também faço umas postagens, às vezes, no Instagram, mas eu não tenho muita, como é que eu vou dizer, inspiração e orientação para fazer. E eu vejo muitas postagens que servem muito para mim, mas é muito direcionada para alunos que estão estudando, comprometidos, estudando bastante, porque daí não fica algo solto, né? Não fica fora de contexto, porque daí dá para ser interpretada de tudo que é maneira, né? Mas, enfim, eu acho que serve para quem é estudante, só que às vezes para quem não é estudante realmente fica fora de contexto, né? E aí, como diz o professor Kenneth, a metafísica do curso é esquecida. Como digo frequentemente, quando você aprende e pratica um curso em milagres, nunca deixe sua metafísica não dualista distante de você. Se o fizer, vai deixar de reconhecer que Jesus está falando com você no único nível em que você pode entender e aceitar. E, portanto, você vai pensar que ele fala a verdade literal para você. No entanto, se você se lembrar de que tudo é uma ilusão, inclusive o jogo feliz do perdão que Jesus descreveu na lição anterior, vai perceber que ele fala metaforicamente. Porque, mais uma vez, em última instância, né, a gente está no céu, nunca saiu de lá, e no céu não há necessário perdão, nem existe perdão lá. Na verdade, ele tem que falar dessa forma, porque é o motivo que a gente entende, né? Que é o motivo pelo qual ele afirma o seguinte, da familiar introdução ao esclarecimento de termos. Ai, gente, mais uma vez eu esqueci de colocar no silencioso. Não, tá no silencioso. Então, no esclarecimento de termos, Jesus diz: esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Claro.
Não se ocupa do que está além de todo erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. O curso é simples, tem uma função e uma meta. Só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. Então, de novo e de novo, Jesus nos diz que devemos perdoar os outros, que o arco da paz é atravessado 2 a 2, né? No entanto, ele não está falando de algo que um corpo faz com outro corpo, o que não iria fazer absolutamente sentido algum nesse curso. Ele fala apenas de desfazer um sistema de pensamento de um ou outro, que é o pensamento do ego, né? Que é o sistema do ego. O ego diz que você alcança o céu à custa de outra pessoa. Jesus diz que você não pode alcançar o céu à custa de outra pessoa, porque essa pessoa é você. Caramba, gente, vou até ler de novo. O ego, então, diz pra gente que a gente alcança o céu à custa de outra pessoa. Tipo, o que é alcançar o céu à custa de outra pessoa? Aquele negócio de que pra eu ganhar, alguém tem que perder. Essa é a... né? Não que a gente pense conscientemente que quando morrer eu só vou pro céu se tu for pro inferno. Não é assim conscientemente, mas tudo a gente sempre acha que para que eu ganhe alguém tem que perder. Se eu ganhei, é óbvio que alguém perdeu. Se o outro ganhou, é óbvio que eu vou ter que perder. Então é esse o sistema do ego, né? Mas lá no inconsciente é o ego dizendo que a gente só alcança o céu à custa de outra pessoa. E até porque tem aquele negócio da inocência, né? Que todos são culpados de ter destruído o céu, menos eu, né? Só que Jesus diz que você não pode alcançar o céu à custa de outra pessoa, porque essa outra pessoa é você mesmo. O Filho de Deus é um. Nós experimentamos seus ensinamentos em um nível corporal porque acreditamos que somos corpos. Então, nós experimentamos os ensinamentos de Jesus em forma de um livro, de uma forma, de algo palpável, que a gente pode pegar, olhar, porque a gente acredita que a gente é um corpo. No entanto, é essencial, mais uma vez, entender que Jesus está falando conosco no nível com o qual nos identificamos. Seria sem sentido que ele fizesse de outra forma. Assim como já vimos, seu curso usa a linguagem da dualidade, a condição na qual pensamos viver. Uma unicidade unida como uma declaração não dualista, ainda é sem significado para nós. E até tem uma passagem aqui do capítulo 25, que Jesus diz que tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade, que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor com P maiúsculo, né? Espírito Santo, que não reconhece separação e divisão, né? No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões.
Quando Jesus fala sobre ser um ministro de Deus, portanto, ele não se refere a uma missão sagrada que o Espírito Santo designou para você e apenas para você cumprir. Ele quer dizer praticar as lições do perdão. Então, aceitar a expiação para si mesmo, né? E uma vez que o currículo é altamente individualizado, como nos é dito no final do manual, as lições de todos diferem em forma, embora seu conteúdo seja o mesmo. Portanto, uma vez que somos corpos individuais, nascidos em famílias individuais, relacionando-nos com outros corpos individuais, o conteúdo não específico do perdão tem que ser praticado de formas específicas. Eu mencionei antes a função especial, onde Jesus explica como nossa função especial é perdoarmos nossos relacionamentos especiais. Lembre-se, conforme você passar por essa lição, que Jesus está se dirigindo ao conteúdo compartilhado pela nossa mente única, embora sua expressão em forma, obviamente, difira para cada um de nós. Voltando na lição, depois de tudo isso, vou ter que voltar lá na lição para ver qual era a última frase de Jesus. Então, qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, cuja função é a de falar por ti também. Vendo as tuas forças exatamente como são e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas, para quem e quando, ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Nos primeiros capítulos do texto, Jesus repetidamente diz, originalmente destinado a Ellen, mas aplicável a todos nós. E eu parafraseio. Não escolha um milagre, deixe-me escolhê-lo para você. Sua tarefa é simplesmente aceitar minha ajuda para tirar o ego do caminho. O que então permanece é o meu amor, que vai guiá-lo da forma que for mais útil para você e para os outros. A forma dessa ajuda não é sua preocupação, pois você só precisa trazer suas ilusões à minha verdade, que eu farei o resto. Coisa mais linda, gente. No nível da nossa experiência, acreditamos que Jesus nos diz para fazermos coisas. No entanto, mais uma vez, quando entendermos a metafísica subjacente do curso, não vamos cair na armadilha de especialismo espiritual, acreditando que uma voz estrondosa do céu desce para nos dizer especificamente o que deveríamos fazer com nossas vidas. Nossa experiência pode reportar tal orientação porque pensamos que somos especiais. Mas a realidade continua sendo que a voz celestial é não específica ou abstrata, porque ela apenas ama. A mente inconsciente pega o amor não específico e o traduz em formas específicas que somos capazes de aceitar. O cérebro então interpreta essa experiência como Jesus nos dizendo para fazer isso e aquilo. Para nos certificarmos, não há nada errado com essa experiência. Não deveríamos construir uma teologia sobre ela, nem acreditar que é isso que um curso em milagres realmente ensina. Jesus descreve esse processo no esclarecimento de termos, mas na linguagem dualista, que o Homo sapiens pode compreender. E Jesus diz, Deus sabe que o seu filho tem necessidade antes dele pedir. Ele não está em nada preocupado com a forma,
mas tendo dado o conteúdo, que é amor, é sua vontade que esse seja compreendido. E isso basta. A forma se adapta à necessidade e o conteúdo é imutável, tão eterno quanto o seu Criador. Em outras palavras, nós suprimos a forma e o amor de Deus supre o conteúdo. Olha essa frase que o professor Ken colocou aqui. Em outras palavras, nós suprimos a forma específica. O amor de Deus supre o conteúdo. É aquilo que eu estava dizendo, né? Que ali mas tendo dado o conteúdo, amor, é sua vontade que esse seja compreendido, né? A vontade de Deus, que esse amor seja compreendido. E o Espírito Santo não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a sua voz em ti. A voz do Espírito Santo em nós mesmos, né? Então o Espírito Santo é totalmente não afetado pelos sonhos do nosso ego. Sua presença nos lembra de quem somos como Cristo. Apesar das esfarrapadas e ilusórias autoimagens que fizemos para tomar seu lugar. E é através da sua capacidade de ouvir uma única voz, através da capacidade de Cristo, né, de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que tu vens a ser, enfim, ciente de que há uma única voz em ti mesmo. Em última instância, a gente nem tem escolha, porque a gente é Cristo. Não tem outra voz. Essa outra voz é um sonho. Nós encontramos aqui ainda mais um reflexo do tema importante da unicidade. Somos um com Deus. Cristo é um dentro de si mesmo. Somos um com o Espírito Santo e com todos. Não existe separação e especificidade. No entanto, ao experimentar, as experimentamos porque a separação e a especificidade, né? Experimentamos porque a unicidade é aterrorizante para nós. Assim, a experiência de duas vozes é ilusória também. Como que não existe, pode ter uma voz? Só em sonhos de separação isso pode ser verdadeiro. E o Espírito Santo fala conosco de fora do sonho. E aquela única voz te designa a tua função e a entrega a ti, dando-te forças para compreendê-la, fazer o que ela acarreta e ter sucesso em tudo que fazes que seja relacionado com ela. Deus uniu-se ao seu Filho nisso, e assim o seu Filho, Cristo, vem a ser o seu mensageiro. O mensageiro de Deus, o mensageiro da unidade com Ele. A mensagem de unidade do Espírito Santo reflete a mensagem única de amor do céu. Enquanto acreditamos que somos separados, no entanto, a mensagem de amor unificado vai ser experimentada por nós de formas específicas. No entanto, um relacionamento é santo não pelo que uma pessoa específica faz à outra, mas porque nós nos unimos à voz da santidade, à voz da unicidade em nossas mentes. E é essa união do Pai e do Filho, através da voz por Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo pecado
abolindo a culpa na mente que Deus criou sem pecado. Agora essa mente vem a ser outra vez ciente daquele que a criou e da sua união duradoura consigo mesma. Assim, o seu ser é a única realidade em que a sua vontade e a vontade de Deus estão unidas. A salvação não tem nada a ver com o mundo, nem com corpos especiais ou individuais. Ela consiste somente da união com a voz do Espírito Santo em nossas mentes, através da escolha contra o ego. Assim, o perdão desfaz nossos equívocos específicos, desfazendo o equívoco único, que é o equívoco de a gente acreditar na separação, né? Restaurando a consciência da nossa identidade como Cristo, em unidade com o seu Criador e fonte. E Jesus nos diz aqui, na lição, que um mensageiro não é aquele que escreve a mensagem que entrega. Não é? O mensageiro entrega só, né? Tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Por que tu quer mandar essa carta pro fulano? Não é? Basta que o mensageiro a aceite pegar a mensagem e entregar pro recebedor, pro receptor, né? Basta que a aceite, a dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens, ou a que propósito servem, ou para onde devem ser levadas, está falhando em desempenhar o seu papel como portador do verbo. É isso. Não quero que tu escreva essa mensagem, quero que tu escreva outra e eu não vou entregar para quem tu pediu, vou entregar para quem eu quiser. Tipo assim, né? Ai. Então Jesus nos ensina que ser um ministro ou mensageiro de Deus é o mesmo que ser um mensageiro do mundo. Mesma coisa, não questionamos, mas simplesmente fazemos o que somos solicitados a fazer, que é entregar uma mensagem de A para B. Não colocamos o envelope sobre o vapor e lemos a mensagem, mudando-a se não gostarmos do que ela diz, pois isso iria nos colocar em uma posição arrogante de presumir que sabemos melhor do que o escritor da mensagem. Ostensivamente, essa posição é baseada na forma, mas o problema real estaria com o conteúdo. É por isso que nossa função é sermos os portadores do conteúdo de perdão da mensagem, sem questionarmos sua fonte, sobre quem não entendemos nada. E aqui ele coloca então essa passagem do Manual de Professores, que diz que Jesus diz que não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. Uma vez que tenham feito isso, deram também o resultado, pois esse faz parte da dádiva. Ninguém pode dar se estiver preocupado com o resultado da doação. Isso é uma limitação do próprio ato de dar, e nesse caso, nem quem dá, nem quem recebe possuiria a dádiva. É a renúncia a toda preocupação em relação à dádiva que faz com que ela seja verdadeiramente dada. E é o Espírito Santo na mente do doador que lhe dá a dádiva. Nesse caso, que preocupação pode ter um professor de Deus em relação ao que acontece às suas dádivas? Dadas por Deus a Deus, quem nesse intercâmbio santo pode receber menos do que tudo? Como mensageiros, portanto, somos solicitados simplesmente a entregarmos a mensagem e nada mais. E incidentalmente,
Quase sempre num curso em milagres, verbo significa algum aspecto da expiação, perdão, salvação e Espírito Santo. Jesus agora explica a diferença entre ser um mensageiro do mundo e um mensageiro de Deus. Aqui. Há uma diferença principal no papel dos mensageiros do céu que os distingue daqueles designados pelo mundo. As mensagens que entregam são dirigidas em primeiro lugar a eles mesmos. Mais uma vez estamos aqui para aceitar a expiação para nós mesmos antes de entregar qualquer mensagem. A única mensagem que devemos trazer ao mundo é que a separação nunca aconteceu. E isso não precisa ser ensinado com palavras, apenas na mente. O amor de Deus permanece o que é para sempre inatacável pelo sistema de pensamento do ego. No entanto, não posso entregar a mensagem a menos que primeiro a tenha aceito. Aceitei essa mensagem? De verdade? Porque estamos falando sobre conteúdo e não forma. Não são as palavras que levam a mensagem, não importando o quão brilhantes elas possam ser, mas o amor com o qual eu a entrego. No entanto, não posso ter amor sem aceitar a expiação para mim mesmo. Portanto, se eu for realmente sério sobre querer ser útil no mundo, preciso não me preocupar com ele e nem em relação a quem eu deveria ser útil. Minha preocupação é apenas sobre ser útil para mim mesmo, o que significa pedir ajuda a Jesus para corrigir minhas percepções e pensamentos equivocados, percebendo que eu estava errado e ele certo. Uma vez que o ego estiver fora do caminho, seu amor flui através de mim. E qualquer palavra que eu digo, qualquer coisa que faça, inevitavelmente estará repleta desse amor. O desafio é nos certificarmos de que fazemos nossa parte para nos livrarmos do especialismo, que é mais insidioso e sutil. É por isso que o ponto de partida em ser um ministro ou professor de Deus, um trabalhador de milagres, é aceitarmos a expiação para nós mesmos. Negando a realidade da culpa em nossas mentes. 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 Olhamos além da escuridão do ego, permitindo que a luz do céu, a mensagem da expiação, brilhe através de nós de forma desimpedida. E é só na medida em que possam aceitá-las para si mesmos que venham a ser capazes de levá-las adiante, né? Jesus está dizendo aqui que é só na medida em que possamos aceitar a mensagem para nós mesmos é que poderemos ser capazes de levá-las adiante e dá-las em todos os lugares a que eram destinadas. Como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo. Então, os mensageiros de Deus, assim como os mensageiros terrestres, não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de se prepararem para dar.
Se eu realmente quiser ser um embaixador de Jesus nesse mundo, preciso primeiro aceitar seu amor para mim mesmo. Faço isso por me tornar consciente do que não. Faço isso por me tornar consciente do que não o quero, pois o amor ameaça meu especialismo e individualidade. Então faço isso por me tornar consciente do que eu não quero, que é o amor de Jesus, né? Porque isso ameaça o nosso especialismo e individualidade do ego. É por isso que Jesus nos incita a sermos fiéis a Ele e aos seus ensinamentos na mesma linha que vimos antes, né? Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que vivo em ti. Um mensageiro terrestre, Jesus nos diz, cumpre o seu papel dando todas as suas mensagens. Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel com a própria aceitação das mensagens do Espírito Santo para si mesmos e mostram que as compreendem, dando-as aos outros. Eles não escolhem papéis que não lhes tenham sido dados por sua autoridade, a autoridade do Espírito Santo, e assim ganham com cada mensagem que dão. Nós revisitamos então esse tema central no curso, né? Que dar e receber é a mesma coisa. Se eu quiser receber o amor de Deus, tenho que dá-lo. Se eu quiser saber que estou perdoado, tenho que perdoar. Que significa perceber que todas as pessoas compartilham a mesma necessidade e propósito. Não importando o quanto sejam diferentes, não importando o quanto nossos caminhos religiosos ou espirituais sejam diferentes, apesar disso, nós compartilhamos a necessidade única de despertar do sonho do ego e voltar para casa. Eu despertar do sonho de ser vítima, o meu irmão despertar do sonho de ser vitimador, de ser meu algoz, ou eu despertar do sonho de ser algoz de alguém, e o meu irmão despertar do sonho de ser vítima de mim. Despertar do sonho. Todos nós compartilhamos a mesma necessidade e propósito aqui. Não importando diferença alguma, se é mocinho ou bandido aqui nesse filme. Essa é a única mensagem que eu preciso receber para mim mesmo e a única mensagem que posso dar. Ela é o cerne do currículo, como diz no manual para professores. Professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo. Suas qualificações consistem somente nisso. De algum modo, em algum lugar, ele fez uma opção deliberada na qual não viu seus interesses como se estivessem à parte dos de outra pessoa. Uma vez que tenha feito isso, a sua estrada está estabelecida e a sua direção assegurada. Veio a ser um portador da salvação. Veio a ser um professor de Deus. Em outras palavras, eu aprendo. Em outras palavras, eu aprendo o que eu ensino. E ensino o que eu aprendo. Tal é o plano do Espírito Santo para a salvação. Mais uma vez, como Jesus diz no manual para professores, na situação de ensino-aprendizado, cada um aprende que dar e receber é a mesma coisa. Aqueles que querem fazer o mesmo curso compartilham um único interesse e uma única meta. Aqueles que querem fazer o mesmo caminho compartilham um único interesse e uma única meta. E assim,
aquele que era aprendiz venha a ser ele mesmo um professor de Deus, pois tomou a única decisão que lhe deu o seu professor. Viu em outra pessoa os mesmos interesses que os seus. Viu? Nós temos o mesmo interesse, meus queridos. Meus irmãos queridos, estamos aqui com o mesmo propósito nessa jornada. Nós damos ao mundo o que aceitamos para nós mesmos. Assim, a separação dá espaço à unicidade. Conforme nossa prática de interesses separados desaparece na luz da inclusividade compartilhada. E eu compartilho aqui com vocês todo esse amor de Deus por nós. Compartilho aqui com vocês cada passo que eu dou rumo de volta para casa, a cada passo que eu dou no perdão, no auto-perdão, a cada compreensão, a cada ficha que cai, eu compartilho com vocês em mente, em coração, porque somos uma mente só. E mais uma vez, quando eu sou curada, não sou curada sozinha. Voltando na lição, Jesus diz: tu queres receber as mensagens de Deus? Pois é assim que vens a ser o seu mensageiro. Tu és designado agora. No entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido, e assim não sabes que são tuas e não as reconheces. Ninguém pode receber e compreender que recebeu até que tenha dado, pois no ato de dar está a sua própria aceitação do que recebeu. É isso. Se eu dou é porque eu já aceitei que recebi. Porque senão eu fico naquele pensamento de como é que eu vou dar algo que eu não tenho, né? Se você quer ensinar esse curso sobre o perdão, precisa aprendê-lo. Esse é o significado de: no entanto, esperas para dar as mensagens que tens recebido, e assim não sabes que são tuas e não as reconheces. Ensinar um curso em milagres não tem nada a ver com declamar em voz alta sua metafísica ou pregar sua mensagem. O curso é ensinado por dizer a alguém em sua mente e em seu coração: seus pecados estão perdoados, pois você e eu não somos separados. No entanto, não existe maneira de você poder ensinar essa mensagem sem exemplificá-la através da desistência do investimento no julgamento do teu irmão e do teu próprio, né? Assim, um dos temas chaves no curso é desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Unir-se ao pensamento de amor que vem de fora do sonho é a única maneira de aprender que seu sonho não teve efeitos. Você então se lembra do seu ser. E a partir dessa memória, seu amor é dado livremente. O amor de Deus é dado livremente, pois foi totalmente recebido. Então Jesus define a verdadeira generosidade aqui também no Manual de Professores. O termo generosidade tem um significado especial para o professor de Deus. Não é o significado usual da palavra,
Para o mundo, generosidade significa dar para os outros, no sentido de abrir mão. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele, já que o outro sou eu, né? Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto, são para o seu filho. Essas são as coisas que lhe pertencem. Estas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. E Jesus volta aqui na lição nos dizendo: vós, que sois agora os mensageiros de Deus, recebei as suas mensagens, as mensagens de Deus. Pois isso faz parte do papel que vos foi designado. Deus não falhou em oferecer o que vós precisais e nem isso deixou de ser aceito. Entretanto, uma outra parte da tarefa que vos foi designada ainda está por ser realizada. Aquele que recebeu as mensagens de Deus por vós, o Espírito Santo, quer que elas sejam recebidas também por vós, pois assim vós vos identificais com ele, com o Espírito Santo, e reivindicais o que vos pertence. Jesus está lhe dizendo aqui que se você veio até aqui, provavelmente falou com as pessoas sobre isso e as influenciou, mas ainda não cumpriu seu papel ou função. Como diz essa parte, entretanto, uma outra parte da tarefa que foi designada ainda está por ser realizada, né? Ainda existe trabalho para você fazer. Estar sempre vigilante contra o ego e seu especialismo, pedindo ajuda a Jesus para olhar para eles através dos seus olhos gentilmente misericordiosos, para que você não julgue os outros ou a si mesmo. A recompensa de ensinar contém uma passagem relevante que originalmente estava destinada a Ellen. A escriba de Jesus era uma professora, terapeuta e amiga muito útil, cujos sábios conselhos beneficiaram muitos. No entanto, ela nunca foi capaz de se beneficiar, pelo menos não em qualquer extensão observável, daquilo que ela ensinou ou do que foi ensinado através dela. Perguntei a ela um dia, depois de ter estado em uma de suas sessões de aconselhamento informal: você ouviu o que disse? Professor Ken perguntou a Ellen. Você ouviu o que acabou de dizer? Eu sabia que ela não tinha ouvido. Ela nunca o fazia. Mas eu estava afirmando o mesmo ponto. O quanto ela seria mais feliz se fosse capaz de seguir seus próprios conselhos. E aqui está o que Jesus disse a ela, em palavras que, obviamente, são para todos nós. E então Jesus disse a Ellen: podes ter ensinado bem, e no entanto, ainda assim é possível que não tenhas aprendido como aceitar o consolo do teu próprio ensinamento. Se considerares o que ensinaste e como isso é alheio ao que pensavas que conhecias, serás compelido a reconhecer que o teu professor, o Espírito Santo, veio de além do teu sistema de pensamento, pois certamente o que ele tem ensinado e o que ensinaste através dele nada tem em comum com o que ensinaste antes que ele viesse. E os resultados foram trazer paz aonde havia dor
e o sofrimento desapareceu para ser substituído pela alegria. Podes ter ensinado a liberdade, mas não aprendeste como ser livre. Nunca poderias ter ensinado a liberdade a não ser que acreditasses nela. E o que ensinaste não pode deixar de ter vindo de ti mesmo. Entretanto, esse ser, com S maiúsculo, tu claramente não o conheces e não o reconheces, mesmo que ele funcione. O que funciona tem que estar presente. Esse é um curso que te ensina como conhecer a ti mesmo. Tens ensinado o que tu és, mas não tens permitido que o que és te ensine. Entretanto, dentro de ti está tudo o que ensinaste. Começando o solzinho aqui de novo, gente, ó, virando, daqui a pouco eu tô com o terceiro olho aqui de novo. Jesus nos diz então que é o reconhecimento dessa união que empreendemos hoje. Não buscaremos manter as nossas mentes à parte daquele que fala por nós, pois é apenas a nossa voz que ouvimos ao prestarmos atenção a Ele, o Espírito Santo. Jesus não está falando sobre a voz do nosso ego, que fala pelo ataque, especialismo, o princípio de um ou outro, mas a voz do Espírito Santo em nossas mentes certas, a qual agora nos unimos, tendo repudiado o ego. Sua voz, do Espírito Santo, fala pelo perdão, cura e o princípio de que a salvação é uma aventura de colaboração. Só Ele pode falar a nós e por nós, só o Espírito Santo pode falar a nós e por nós, unindo em uma única voz o ato de receber e dar o verbo de Deus, o dar e o receber à sua vontade. Conseguir e dar e receber, são todos um só, assim como só existe uma voz. A voz que fala dentro da minha mente é a mesma voz que fala dentro da sua. Pelo fato de acreditarmos que somos separados e diferentes, no entanto, experimentamos a voz de forma diferente. Ela é chamada de forma variável de Jesus, Espírito Santo, Buda, Deus, etc. No entanto, continua sendo a única voz de amor e sabedoria. Discurso de entidades desencarnadas, seres mais elevados e mais baixos, e outros e diversos fenômenos são todos partes do sonho de separação. Na verdade, só pode haver uma voz, pois só existe uma verdade. As formas de ajuda são muitas. A ajuda é uma. É verdade. As formas de ajuda com A minúsculo são muitas. A ajuda com A maiúsculo é uma. E aqui no esclarecimento de termos, Jesus diz: ajudantes te são enviados de várias formas, embora sobre o altar todos sejam um. Além de cada um, há um pensamento de Deus e isso nunca vai mudar. Mas eles têm nomes que diferem temporariamente, pois o tempo necessita de símbolos, sendo irreal em si mesmo. Seus nomes são legião, mas nós não iremos além dos nomes que o próprio curso emprega. Deus não ajuda porque Ele não conhece nenhuma necessidade, mas Ele cria todos os ajudantes de seu filho enquanto esse acredita que suas fantasias são verdadeiras. Agradece a Deus por eles, pois eles te conduzirão ao lar.
E aqui Jesus nos pede que praticamos dar a Ele o que Ele quer ter para que possamos reconhecer as suas dádivas para nós. E um curso em milagres está repleto de passagens que descrevem as dádivas do perdão que são dadas a nós, quer o objeto seja o Espírito Santo, como está aqui, ou nossos irmãos. Na verdade, o princípio de aceitar o perdão por oferecê-lo vai ao cerne da mensagem do curso. E aqui está uma passagem linda e representativa no final de Os Obstáculos à Paz, que diz: contempla o teu amigo, o Cristo que se encontra ao teu lado, como ele é santo e como ele é belo. Pensaste que ele havia pecado porque jogaste o véu do pecado sobre ele para esconder a sua beleza. Cristo, né, gente? Contempla o teu amigo, o Cristo que se encontra ao teu lado, tá? Como ele é santo e como ele é belo. Pensaste que ele havia pecado porque jogaste o véu, a projeção do pecado sobre ele, para esconder a sua beleza. Entretanto, ele ainda te oferece o perdão para que compartilhes a sua santidade. De Cristo. Esse é o teu irmão crucificado pelo pecado e esperando pela liberação da dor. Não queres oferecer-lhe o perdão quando ele pode oferecê-lo a ti? Pela sua redenção, ele te dará a tua. Pela redenção do nosso irmão, ele nos dará a nossa, com tanta certeza quanto Deus criou cada coisa viva e a ama. E ele a dará verdadeiramente, pois será ao mesmo tempo oferecida e recebida. Não há nenhuma graça no céu que tu não possas oferecer ao teu irmão e receber do teu santíssimo amigo. Não permitas que ele a recuse, pois ao recebê-la, tu ofereces a ele, e ele receberá de ti o que tu recebeste dele. A redenção te foi dada para ser dada ao teu irmão, e assim ser recebida. Aquele a quem tu perdoas é livre, e aquilo que dás, tu compartilhas. O que se segue, gente, eu vou ver aqui se a gente vai ter que fazer em 2 partes, tá? Porque eu não tinha visto ainda. Vamos ver. Não, já vamos ter. Vamos fazer tudo no mesmo vídeo, tá? Então, o que se segue a isso é uma linda série de sentenças aparecendo em outros trechos, num curso em milagres também, embora com um sujeito diferente, descrevendo como o Espírito Santo precisa da figura de sonho para expressar a sua mensagem de fora do sonho. Então, o Espírito Santo precisa da nossa voz para que possa falar através de nós. Precisa de nossas mãos para portar as suas mensagens e levá-las àqueles que ele designa. Precisa de nossos pés, o Espírito Santo precisa dos nossos pés para nos trazer para onde é sua vontade que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam enfim ser libertados. E ele precisa das nossas vontades unidas à sua, para que possamos ser os verdadeiros receptores das dádivas que ele nos dá. Gente, eu só vou tentar melhorar aqui essa nossa posição, para ver se o solzinho nos deixa ficar aqui sem ter que fechar a janela, certo? Então tá. Uma vez que fizemos o corpo como um símbolo de ataque, ele pode servir uma função diferente, se dado ao Espírito Santo. Vamos ver como que ficou isso aqui, parece que tá torto, meu gente. Acho que melhorou.
Então, uma vez que o ego fez o corpo como um símbolo de ataque, né? Ele pode servir uma função diferente se dá do Espírito Santo, porque o Espírito Santo usa tudo que o ego fez, mas com o propósito de cura, né? Em e por si mesmo, o corpo não é nada, nem santo, nem profano. No entanto, o mundo que foi feito como um ataque a Deus pode se tornar uma sala de aula na qual aprendemos que o ataque não tem efeitos. O corpo, que foi feito para limitar o amor, como prova de que o amor especial do ego está certo e o amor de Deus errado, agora pode expressar uma mensagem diferente. Isso não tem nada a ver com comportamento, mais uma vez, mas com refletir nossa escolha por um professor diferente. Quando escolhemos o amor não específico de Jesus, o não específico é traduzido no específico, o corpo. O amor... Ai, gente, acabei de ver um beija-flor na laranjeira. Ai, que coisa mais querida. As florzinhas de laranjeira. Beija-flor é muito lindo, né? Voltando aqui. O amor não específico de Jesus é traduzido em específico, o beija-flor da laranjeira. O amor não tem uma voz, uma vez que é insonoro, mas seu reflexo da mente certa realmente pode ser ouvido através de nós. Assim como o pensamento abstrato de amor na mente de Ellen precisava do seu corpo, especificamente suas mãos, para transcrever um curso em milagres, Jesus da mesma forma precisa de nós para refletirmos seu amor no mundo. Não porque o mundo seja real, mas porque precisamos dos seus símbolos de amor para corrigir os símbolos de ódio do ego. Jesus nos pede, então, aprendamos hoje apenas essa lição. Nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. É que nem aqui no sul que a gente faz, quando a gente perde alguma coisa, que a gente reza pro tal de São Longuinho, eu não sei nem de onde é que saiu isso, né? A minha mãe sempre reza pro Santo Antônio, pra achar alguma coisa que foi perdida. E eu rezo pro tal de São Longuinho. Aí outro dia minha filha fez, ai, São Longuinho, se eu achar tal coisa eu dou 3 pulinhos. E tchufi, 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 e pulou os 3 pulinhos. Eu digo, ué, como assim, filha? Eu só dou os 3 pulinhos depois que eu achei o que eu pedi pra achar. E aí ela e a minha irmã disseram, não, a gente dá os 3 pulinhos antes de achar. Vou deixar que vocês pensem aí. Ai, ai. Então, não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Se você quiser saber se o Curso em Milagres é verdadeiro, o amor de Jesus uma realidade, e você é um com Deus, precisa desistir do seu investimento no princípio de um ou outro. Se você quiser saber que dar e receber são o mesmo e não existe perda nem ganho, apesar do que a quarta lei do caos fala, precisa praticar. Lá do capítulo 23, quem quiser ir ver a quarta lei do caos, capítulo 23, seção 2, do 9 ao 11. Precisa praticar. Então, se quiser saber, né, se o Curso em Milagres é verdadeiro, o amor de Jesus realidade, que você é um com Deus, precisa desistir do investimento do princípio de um ou outro, né? E também dessa quarta lei do caos. Precisa praticar durante o dia todo para estar ciente de com que frequência você escolhe um ou outro como seu princípio reinante. Quando você quer que seus julgamentos e especialismos sejam verdadeiros, você sabe que escolheu o sistema de pensamento do ego como seu próprio. Portanto, a forma de tornar os pensamentos maravilhosos dessa lição verdadeiros para você é ver o quanto você não quer aprender essa lição.
Perceba, então, o custo tremendo de basear sua vida no princípio de um ou outro, pois isso não vai lhe trazer paz, mas tanta dor quanto traz a todos os que seguem o ego. Renunciar a esse princípio em favor de dar e receber são o mesmo do Espírito Santo é a chave para encontrar a felicidade que você busca. Mais uma parte da lição, Jesus diz: já ouviste isso ser dito em centenas de maneiras, centenas de vezes, e no entanto a tua crença ainda está faltando. Mas isso é certo, até que venhas a acreditar nisso, receberás 1000 milagres e depois mais 1000, mas não saberás que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva além daquelas que já tens e tampouco negou a menor das bênçãos ao seu filho. Você não vai conhecer o amor de Deus a menos que se torne o seu reflexo dentro do sonho, trazido por estar vigilante contra as sombras do ego. Essas sombras emanam dos pensamentos de culpa e pecado, que dizem que o princípio de um e outro estabelece sua realidade e continua a sustentá-la. Eu existo e alguém mais paga o preço pelo meu pecado. Mais uma vez, você precisa perceber o custo terrível de se agarrar a esse sistema de pensamento, esquecendo a dádiva que Deus lhe deu, a dádiva que vocês dois têm e são, e que compartilham com todos os seus irmãos. E essa passagem é do capítulo 7. A dádiva da vida é tua para ser dada porque te foi dada. Não é ciente da tua dádiva porque não a dás. Por conseguinte, não estás estendendo a dádiva que tu ao mesmo tempo tens e és. Dá só honra aos filhos de Deus, do Deus vivo. Inclui-te no meio deles com contentamento. Só a honra é dádiva adequada para aqueles que o próprio Deus criou, dignos de honra, e a quem Ele honra. Dá a eles a apreciação que Deus sempre lhes reserva, porque são os seus amados filhos, nos quais Ele se compraz. Tu não podes estar à parte deles, porque não estás à parte de Deus. Descansa no seu amor e protege o teu descanso amando. Mas ames tudo o que Ele criou, do que tu és uma parte ou não podes aprender sobre a sua paz e aceitar sua dádiva para ti mesmo e como tu mesmo. Não podes conhecer a tua própria perfeição enquanto não tiveres honrado todos aqueles que foram criados como tu. Haja desfazer do ego, para a gente honrar a todos como filho de Deus, como Cristo. Olha o que a gente fez do Filho de Deus. A gente tem extrema dificuldade em honrar a todos, porque a gente está cheio de justificativa para fazer o contrário. Justificativas ilusórias, né? O que isso pode significar para ti? Jesus pergunta na lição. O que isso pode significar para ti enquanto não tiveres te identificado com Ele e com o que lhe é próprio, em Cristo? Vamos voltar na lição lá? Então, Jesus dizendo, né? Já ouviste essas mensagens centenas de vezes, mas a nossa crença ainda está faltando, e até que a gente venha a acreditar, a gente vai receber mil milagres e depois mais 1000, mas a gente ainda não vai saber que o próprio Deus não guardou nenhuma dádiva ao invés de nos dar, que Ele nos deu tudo, né? Mas o que isso pode significar para a gente enquanto a gente
não tiver se identificado com Cristo e com o que Ele é próprio, o que vai significar enquanto a gente não se identificar com Cristo, com o Filho de Deus? Então Jesus diz que a nossa lição para o dia de hoje é declarada assim: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. Os meios são meus relacionamentos especiais. E eu agora peço ajuda a Jesus sem dizer a Ele qual essa ajuda deveria ser. Eu, portanto, olho com Ele para o meu investimento no especialismo, permitindo que seu amor me guie na mudança das minhas percepções sobre os outros como separados de mim, para sua visão da unidade inerente do Filho de Deus na terra como ele é no céu. Então a gente não vai dizer para Jesus como que a gente quer a ajuda dele. A gente só vai pedir a ajuda dele para que a gente veja que a gente não é separado do nosso irmão. Que a gente é o mesmo Cristo. O mundo retrocede, Jesus diz, à medida que iluminamos nossas mentes e reconhecemos que essas santas palavras são verdadeiras. Elas são a mensagem que foi enviada hoje pelo nosso Criador. Agora demonstramos como elas mudaram as nossas mentes a respeito de nós mesmos e de qual é a nossa função. Pois ao provarmos que não aceitamos nenhuma vontade da qual não compartilhamos, as muitas dádivas do nosso Criador surgirão à nossa vista e saltarão às nossas mãos e nós reconheceremos o que recebemos. E o professor Kenneth diz aqui, então, que o ego não tem poder sobre o Filho de Deus, cuja paz e amor permanecem para sempre como Deus as deu, imutáveis e eternas, como diz aqui no capítulo 4, que a tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego. Quando aceitaste a verdade como meta para o teu relacionamento, vieste a ser um doador da paz com tanta certeza quanto teu Pai te deu a paz. O teu propósito não mudou e não mudará, pois aceitaste o que nunca pode mudar. E agora não és capaz de afastar dele nada do que ele necessita para ser para sempre imutável. A tua liberação é certa. Dá assim como recebes. Dá assim como recebeste e demonstra que te elevaste muito além de qualquer situação que pudesse atrasar-te e manter-te separado daquele a cujo chamado tu respondeste. O Espírito Santo. Portanto, uma vez que percebemos que os desejos do ego não são mais os nossos, as dádivas de Deus, nascidas do nosso perdão, vão aflorar a consciência. Uma canção de gratidão flui através de nossos corações em ação de graças pelo que recebemos. Jesus dá palavras a essa canção em dádivas de Deus, em as dádivas de Deus. Pai, damos graças a vós. É uma oração, né, gente? Que Jesus nos ensina a fazer. Vamos lá? Pai, damos graças a vós por essas dádivas que encontramos juntos. Se vocês quiserem fechar os olhos nesse momento, eu vou começar de novo, tá bem? Pai, damos graças a vós por essas dádivas que encontramos juntos. Aqui somos redimidos, pois é aqui que nos unimos. E desse lugar de união santa
Vamos a vós, porque reconhecemos as dádivas que vós destes, e não haverá nada mais. Cada mão que encontra seu caminho para a minha, vai receber vossas dádivas de mim. E ao olharmos juntos para o lugar no qual deixei suas dádivas sem valor para você, não vamos ver nada além das dádivas de Deus, refletidas no brilho ao redor de nossas cabeças. As dádivas do medo, o sonho da morte, estão terminadas. E nós damos graças. E nós damos graças. Amém. E é isso, meus queridos. Finalizamos então essa lição maravilhosa com essa oração maravilhosa de As Dádivas de Deus. Gratidão por estarem comigo até aqui. Essa lição foi realmente maravilhosa, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante, recebido bastante, para que vocês possam dar, para reconhecer que já têm e que já são. Fiquem em paz, na presença de Deus, na presença de Jesus, do Espírito Santo, de volta à nossa consciência da nossa identidade como Cristo, nosso verdadeiro ser. Pratiquem o perdão, o não julgamento de si e do outro. E a gente se vê de novo amanhã. Grande abraço, até!